Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou responder uma pergunta que veio diretamente dos meus alunos do curso de psicanálise. O que é signo, o que é significado e o que é significante? Antes eu gostaria de pedir para você que está acompanhando o trabalho aqui no canal, para você curtir este vídeo, se inscrever, deixar o seu like, né, ativar o sininho e mandar esse vídeo para mais pessoas que você sabe que estejam precisando desse conteúdo. E se você quiser fazer o curso de psicanálise, se você quiser fazer parte e ser psicanalista, basta clicar no link da descrição aqui desse vídeo que eu vou te mandar todas as informações do meu curso de psicanálise e dentro de 3 anos você pode ser psicanalista, já atendendo depois do primeiro ano, tá bom? Bom, qual a diferença então entre signo, significante e significado? Conceitos extremamente importantes e trabalhados principalmente por Lacan, na psicanálise lacaniana. A filosofia também trabalha isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo signo. Signo é tudo aquilo que forma uma imagem na minha cabeça. É um símbolo, é uma imagem de algo que eu tenha. Então vou te dar um exemplo. Quando eu digo a palavra casa para você, automaticamente isso formou uma imagem na sua cabeça. Casa, né? A palavra casa formou um símbolo, um signo na sua cabeça. Não vamos dizer ainda sobre as diferentes formas. Quero só que você entenda que signo é um símbolo, é uma representação de algo, não é a coisa em si. Exemplo, se eu disser garrafa para você agora, formou também uma imagem na sua cabeça. Isto não representa a garrafa em si, isto representa um símbolo. A garrafa em si está aqui, mas o que formou na sua cabeça foi um signo, que provavelmente não foi uma garrafa dessa. Entende? Então, signo é o símbolo, a imagem formulada na sua cabeça sobre algo, certo? O signo nós também podemos descrever como uma estrutura de linguagem, certo? Em que o signo vai representar, ele é uma espécie de pacote completo do que é o significante e o significado. E agora nós entramos nessas duas coisas. Então entenda, signo como a imagem, a projeção de algo, não a coisa em si. É uma projeção, uma imagem que nós fazemos. E esta projeção, ela inclui, do ponto de vista da linguagem, o que é significante e significado. É o pacote completo, certo? O significante é a estrutura deste símbolo. É o som, é a letra. Então, quando eu disse a palavra casa para você, naturalmente tem um som, casa. Se eu dissesse isso em inglês, o significante muda. Home, né? E ainda tem duas coisas dentro da palavra casa no inglês, né? Você tem house, que se refere ao símbolo estrutura, e home, que se refere à questão do lar em si. Então, perceba que o significante, ele muda de acordo com o som, a letra, a língua, o idioma. O significante é a palavra em si, a escrita, né? O desenho, o som. Isto é o significante. Por que é importante aprender isso na psicanálise? Porque um paciente que diz que se refere, por exemplo, à sua casa como casa, na minha casa, está se referindo com uma intenção. Um paciente que se refere ao lugar onde ele mora como meu lar, ele tem um outro significante. Isso é importante. E agora entramos na questão do significado. O significado é algo pessoal que altera conforme a história de vida do paciente, que altera conforme o real significado que eu dou àquela palavra ou aquele símbolo. O símbolo é a casa. O som e as letras são a palavra casa. Agora, o significado que eu dou à casa, para mim, pode ser segurança, pode ser a casa dos sonhos, pode ser redenção. Para mim, por exemplo, posso abrir para vocês,
casa sempre foi um sinônimo, sempre foi um significado de redenção. Como eu tive uma história de vida onde o meu pai nunca me deixou uma casa, sempre cresci ouvindo dizendo, por exemplo, que ele tinha muitas casas de aluguel, mas ele vendeu tudo isso antes de morrer e deu o dinheiro todo para a família dele e não deixou nada para mim. Então, casa para mim tinha um símbolo, um signo. É uma casa, é a estrutura, é a ideia de uma casa. O som e a palavra também tiveram relação com a língua que eu cresci, a língua portuguesa. Casa, casa, escrito casa e o som casa. Mas, para mim, o significado de ter uma casa talvez seja completamente diferente do que é para você e a maior parte das pessoas. Ter uma casa, para mim, não era somente sobre ter uma estrutura física, não era só ter os pilares, as casas, os muros, o piso, não. Ter uma casa para mim significava redenção, significava segurança, significava saber que eu não dependeria de mais ninguém. Então, este é o meu significado. Por que isso é tão importante a gente aprender na clínica e por que isso é tão importante a gente estudar e trabalhar? Porque o paciente, ele não chega na clínica explicando essas coisas para você. É você que vai ter que entender no discurso dele, quando ele disser assim: o meu sonho é ter uma casa. E aí vem a pergunta: o que este sonho significa para você? Olha o significado. O que este sonho representa para você? O que este sonho significa para aquele ser humano? Porque para alguém a casa pode ser redenção, como era no meu caso. Para outro a casa pode ser segurança. Para outro a casa pode ser representação do falo. Eu sou bom, eu sou foda, eu comprei uma casa. Para outro a casa pode representar uma espécie de promessa feita ao pai ou à mãe. Para outro, a casa pode representar fuga, pode representar uma significação, um significado de redenção sobre os próprios traumas. A grande questão na clínica é que nós temos que descobrir o que é o símbolo relacionado a uma história que o paciente conta. Qual é o símbolo? O símbolo é a casa. Tá, mas qual é o significante? O que o som, a palavra, o desenho desperta nesse paciente? E por que desperta já é o significado. Quando o significado é entendido pelo analista, ele consegue ajudar este paciente a entender o porquê este significado é tão importante. O porquê ter uma casa significava para o Vieira, né, redenção. O porquê significava vencer os próprios traumas. Para outras pessoas, uma casa é simplesmente uma casa. Eu posso ter 1, 2, 3, 10 casas que não vão me sentir bem. Mas no caso do Vieira, ter uma casa já faz com que ele se sinta uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que venceu os próprios traumas. Mas no fundo é só uma casa. Se a gente olhar somente para o símbolo, é uma casa. Se a gente olhar para o significante, é só um som, é só uma escrita. Mas o significado que o Vieira deu à casa, ou que o paciente dá à casa, é o grande X da questão. E é isso que precisa ser trabalhado. Em algumas situações, para mostrar ao Vieira que casa não vai significar redenção. É só um símbolo, é só um som, é só uma escrita. Em outros casos, sim, ali pode ser projetada a libido do paciente para que ele encontre o propósito e encontre o lugar onde ele possa projetar a sua libido. O grande desafio do analista na clínica é ajudar este paciente a projetar a libido, o sentido da sua vida, o significado da sua vida em um significante e num símbolo que sejam saudáveis. A grande questão é, o paciente projeta o significado da sua vida em um símbolo e em um significante que são saudáveis, que fazem bem, ou ele projeta este significado da sua própria vida, da sua existência, em algo que faz mal. Terapia, terapia, muita terapia.